é o nosso Deus. Hoje nós estaremos fazendo uma exposição bem simples sobre Isaías capítulo 53. Foi cantado aqui, eu quero convidar então a abrir o livro de Isaías capítulo 53, vou ler do verso 1 ao verso de número 12, palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta noite. Eu confesso que já tenho, certamente como muitos irmãos, tido muita saudade da ceia do Senhor. E todo esse culto, a parte litúrgica aqui, que eu preparei como se nós tivéssemos a ceia do Senhor, os hinos, as leituras, mas nós não temos ainda tido a oportunidade do culto presencial, e um dos primeiros momentos, depois que nós retomarmos as atividades presenciais, é termos a ceia do Senhor. Então, assim que pudermos ter os nossos cultos, o primeiro culto nosso aqui será com a ceia do Senhor, seja pela manhã, seja à noite, dando a oportunidade que os irmãos participem desse momento da comunhão dos santos, né? Uma reflexão que eu tenho tido também sobre isso, e um dos primeiros sermões que preguei quando falei sobre a mensagem de João Batista, se você quiser depois dar uma revisada lá no YouTube, tem uma mensagem sobre isso, que na minha compreensão, a despeito desse momento de pandemia, que a não participação da ceia é um momento também de privação, e que talvez seja também um momento de Deus estar chamando a nossa atenção como igreja acerca da santificação, acerca de nós estarmos cada vez mais buscando o Senhor, até porque quando na igreja presbiteriana alguém é privado da ceia, é porque ele está em disciplina, né? Quem se lembra aí do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, e se lembra que quando alguém é afastado da comunhão, ele é privado da ceia, até porque dê mais valor à ceia, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, em que nós não estamos tendo condições de ter a ceia, eu não sei até que ponto que Deus também esteja nos chamando a atenção para que a gente valorize cada vez mais esse ato tão importante que para nós é um meio de graça, porque muitos, tal qual no contexto da igreja de Corinto, estavam fazendo da ceia um espaço de festa carnal, festa mundana, e com isso estava trazendo doença e muitos males para si mesmo. Não sei até que ponto que essa privação também é um momento que Deus está chamando a nossa atenção para que no retorno nós valorizemos cada momento dos nossos cultos de adoração, de oração, de louvor, de pregação, de estar junto com o irmão, de ver o irmão face a face, né? E assim nós estamos celebrando o nosso Deus. Então fica aí esta reflexão antes aí desse sermão de hoje, né? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento,
justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Portanto, irmãos, lido o texto, gostaria de estar compartilhando sobre o retrato do amor sacrificial de Jesus. O retrato, quando nós pensamos em retrato, nós temos uma imagem, e hoje com a imagem digital cada vez mais nítida, que nós temos aí nos nossos celulares, nas câmeras potentes, o retrato ele vai traduzir a imagem que foi separada no tempo, porque uma foto, um retrato é uma imagem separada no tempo. E esse retrato que Isaías nos apresenta é um retrato do amor sacrificial de Jesus. Quem é Isaías? O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Isaías tem esse nome, Yahvé é a salvação. Quando é que o livro de Isaías foi escrito? Foi escrito num período do ministério do reinado do rei Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, que foram reis Judá e Israel. Isaías começou o seu ministério no mais tardar entre 740 a.C., nos dias do rei Uzias. Você se lembra lá em Isaías capítulo 61, que fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Duas coisas a gente pode aprender. Parece que Uzias foi aquele rei que, de alguma forma, quis sacrificar, sendo que ele tinha um chamado para reinar. E Deus permitiu que Uzias tivesse uma lepra na testa, teve que passar um confinamento, e depois Uzias morre. E parece que Uzias quis trazer para si a ideia de que ele era superpotente, um Deus também. E a Bíblia fala que quando Uzias morre, Isaías consegue perceber algo mais nítido acerca desse chamado de Deus. Até que ponto que Uzias, ao invés de ajudar, atrapalhou essa percepção de quem era Deus, e Isaías tem agora esse livre acesso. E esse livre acesso, ele fala: então eu vi o Senhor, mas depois que Uzias morreu. E aí, Isaías é esse que profetiza num período de grandes mudanças nos reinados de Uzias, de Jotão, de Judá, e que expandiu fronteiras e realizou grandes projetos de construção no contexto da época. O cenário mundial daqueles dias também estava mudando, pois os assírios eles estavam alargando as suas fronteiras, como hoje a gente está assistindo a China, de alguma forma, crescendo no seu poderio em uma disputa econômica com os Estados Unidos. Naquele tempo, a Síria estava crescendo assustadoramente, e os métodos que eles utilizavam não eram os mais adequados, eram cruéis, um império muito forte e cruel. Os assírios foram agentes, até, num certo ponto, usados por Deus para punir Israel. Você se lembra que Israel passou pelo cativeiro babilônico por conta do fato de estar contra o Senhor, ou seja, vivendo uma vida dissoluta contra Deus. Deus permitiu, então, que eles passassem pelo cativeiro babilônico com Nabucodonosor, com seu filho também, depois pelo cativeiro persa, assírio, com Dario, com Ciro. E então é nesse contexto que nós estamos assistindo o ministério de Isaías crescer. E qual é o tema que Isaías foca para ministrar naqueles dias? O tema é o juízo de Deus e a salvação pela graça no Messias vindouro para a glória de Deus. E qual o propósito, qual o livro foi escrito? Para chamar atenção, para advertir aqueles que persistiam no pecado, mas ao mesmo tempo para confortar aqueles que estavam vivendo uma vida saudável diante do nosso Deus. Então, isso aqui é o pano de fundo que nos faz entender o que estava acontecendo naqueles dias do profeta Isaías. Isaías é aquele que, se você olhar lá no capítulo de número 1,
ele vai falar algo que chama muito a nossa atenção, porque ele vai falar acerca da nação de Israel, e no capítulo de número 1, no verso de número 3, ele vai fazer a comparação do boi em relação ao seu dono e de Israel em relação ao Senhor. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não atende. Gente, o povo hebreu era o povo da revelação, era o povo da aliança, era o povo dos patriarcas, era o povo da lei. E, de repente, esse povo que foi chamado, que foi escolhido por Deus para ser testemunha diante de tantas outras nações, era um povo que não estava vivendo de acordo com os princípios de Deus. Eu citei hoje, tenho citado em alguns estudos anteriores, o seguinte: quando você alimenta um animal 3 vezes, ele vai ser fiel a você o resto da vida. E a Bíblia está nos fazendo essa comparação, que o boi conhecia o dono, o jumento conhecia o dono, mas Israel, que teve toda a provisão de Deus, o maná, teve as codornizes, teve água quando necessitou, teve a provisão de uma roupa que não se desgastou, sapatos que não se desgastaram. Deus abençoou grandemente Israel, alimentou, proveu Israel, mas o tempo passou, Israel, ao invés de ser grato e servir o Senhor, Israel estava agora em estado de rebeldia contra Deus. Veja, irmãos, pura ingratidão. Muitas vezes isso acontece também com as pessoas nos nossos dias. E aí, então, o profeta vai levantar uma profecia apontando à frente, falando, condenando o pecado da nação de Israel, mais ou menos apontando a solução, o renovo. Capítulo 9 fala de Jesus como aquele que haveria de ser o príncipe, aquele príncipe da paz. Capítulo 14, uma expressão de louvor. E outros textos que apresentam a redenção, porque a Bíblia sempre tem essa tríade: criação, queda e redenção. Vai sempre apresentar para nós a questão da criação. Deus criou, quando houve a queda, muitas e muitas vezes depois que Deus restaura, o povo cai de novo, até que Deus restaura, Deus traz o povo de volta à sua presença à medida que se arrepende. E o capítulo de número 53 vai trazer para nós, então, esse retrato. É um retrato que não é muito bonito de se ver. Eu sei que certamente todos nós temos aquela foto que a gente não quer que ninguém veja. A gente tem aquele retrato que às vezes foi impresso, aquela foto que é no papel, né, que você tem guardado lá, que você não quer que ninguém veja essa foto. Em casa eu tenho muitas fotos, e às vezes eu falo: nossa, que foto. Aí ou a esposa ou as filhas: não, para essa aqui não. Porque parece que a gente tem um certo constrangimento em mostrar a nossa feiura, né? Ou em algum momento que a gente não era tão provido de beleza e estava desprovido de beleza, a gente não quer apresentar aquilo. Me parece que Isaías traz uma foto que não é bonita. Capítulo 53, se ele fosse desenhar, mentalmente nós podemos ter essa descrição, mas aí Isaías capítulo 53 traz uma foto que não é bonita. E essa foto que não é bonita, por trás da falta de beleza, ela é traduzida em um grande amor, um grande afeto, uma grande compaixão do nosso Deus e na pessoa de Jesus. Uma vez que o nosso Deus planejou, o Filho executou, e o Espírito de Deus veio aplicar aquilo que o Pai planejou e o Filho veio executar. Esse Filho é esse que está estampado nesse retrato. Um retrato não tão bonito de se ver, mas um retrato que revela muito amor e muita compaixão. E o destaque que nós podemos ter aqui, irmãos, do texto de Isaías, capítulo 53, que é apresentado a nós, primeiro, de um Cristo desacreditado, porque diz assim: quem creu em nossa pregação? É uma pergunta que ele faz: quem é que está acreditando? Né? Isaías aponta para aquele que haveria de vir na plenitude dos tempos. Ele faz uma descrição muito precisa, porque esse era o ministério dos profetas. O profeta, ele tinha um compromisso de anunciar tão somente aquilo que o próprio Deus havia decifrado e dito para ele.
Ele tinha esse compromisso. Assim diz o Senhor deu aquela profecia para Isaías. Então havia uma fidelidade em relação à descrição que o próprio Deus havia dito para Isaías. Isaías agora traz essa mensagem, dizendo: quem creu? Mostrando, irmãos, que esse que é alvo dessa fotografia, desse retrato, que é Cristo, haveria de experimentar descrédito. Quem creu em nossa pregação, porque poucos haveriam de crer na mensagem de Cristo. Lembre-se daquilo que o Senhor nos ensina em João: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Segundo, Jesus é esse braço do Senhor, porque ele vai falar assim: olha, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Braço é força. E a metáfora aqui é que Jesus é aquele que veio executar o plano de Deus. Se você nunca tinha entendido isso, Jesus é aquele que veio realizar a obra planejada pelo Pai. Ele pôs a mão na massa. Ele que veio para executar tudo aquilo que o Pai havia planejado. No entanto, a fala de Jesus é que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Desde o seu nascimento, desde a manjedoura, até essa vivência com Maria e José, o início do seu ministério e toda a dinâmica que acontece até chegar à Via Cruz. Mas Jesus é esse que veio executar esse plano, o plano da redenção. Lembre-se que o Senhor nos ensina em Efésios capítulo 1, que Deus nos predestinou nele. Nele quem? Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, Deus estava pondo em prática aquilo que estava na sua mente. E Jesus é esse, então, que Isaías vai estar anunciando e falando: olha, quem creu? Quem creu em nossa pregação? Isaías vai dizer: porque foi revelado, foi mostrado. Quer dizer, aquilo que estava implícito se tornou claro, evidente. Foi revelado o braço do Senhor, que é Cristo. E aí ele vai nos ensinar, irmãos, no verso de número 2, que Jesus é esse renovo. É um renovo que veio se manifestar numa terra seca. Eu sei que muita gente que já viveu em sítio, já viveu em roça, em fazenda, sabe que em terra seca pouca coisa nasce, ou quase nada nasce. E a expressão terra seca é exatamente um cenário de mundo contaminado pelo pecado, dominado pelo pecado, sem nenhuma capacidade de produtividade, e que Deus, na sua bondade e no seu amor, permite que Jesus Cristo descesse, viesse a esse mundo, encarnasse e fosse esse broto novo para nascer numa terra seca, esse broto novo que vai nascer num contexto que não havia vida. Jesus, portanto, é esse renovo pequenininho que vai nascer numa terra seca. E essa terra seca é exatamente num contexto de mundo, de pessoas contaminadas pelo pecado. Lembrando que o Senhor nos ensina por meio de Paulo que o mundo jaz no maligno, um mundo morto. E a metáfora de Isaías ele é esse renovo que vem nascer num lugar seco, num lugar que não tem capacidade de produzir absolutamente nada. Quarto, Jesus é esse, irmãos, que foi desprezado, diz a palavra do Senhor, que esse renovo nele não tinha beleza alguma, e o verso 3 fala, era desprezado. Não tem coisa pior do que a gente receber desprezo de alguém. Eu citei hoje pela manhã, e certamente fica na nossa mente aquela imagem de um entregador de pizza com a sua mochila nas costas, com uma serenidade, de braços cruzados, e um indivíduo com um short preto, uma camisa azul, de chinelo nos pés, com a pele branca, com uma arrogância absurda, dizendo-se melhor, mais rico, mais branco, mais perfeito, mais adequado, e do outro lado um jovem dizendo, por que você está falando isso? Enquanto
o proprietário dizia que ele tinha casa, ele tinha dinheiro, e o outro não tinha, o outro o invejava, ele mostrava arrogância e desprezo. E essa cena, certamente, quem viu deve ter ficado indignado. Eu confesso que fiquei indignado. E certamente, irmãos, quando nós olhamos uma situação de desprezo, aquilo mexe com o nosso brio. E Jesus é esse que a Bíblia está dizendo, que ele foi desprezado. E foi, além de desprezado, ele foi rejeitado. Rejeitado é posto do lado, é posto no canto. Eu não quero ter parte, eu não quero estar junto. E Jesus é esse, irmãos, que Isaías está anunciando, é um homem que foi desprezado, mais rejeitado de todos os homens. Às vezes nós temos crise de identidade, nessa crise de identidade a gente acha que alguém nos rejeitou, né? E é muito importante nós sabermos, irmãos, que todo o sofrimento que nós passamos, desde uma rejeição, desde um desprezo, Jesus já haveria de passar. E até porque, quando ele passa por isso, ele tem a estratégia de enfrentamento e nos capacita, por meio do seu Espírito, a lidar com circunstâncias assim, com estratégia de enfrentamento. É por isso que ele diz assim, quando nós estamos pregando a palavra do Evangelho e alguém nos rejeita, ele fala, não se preocupa não, porque quem eles estão rejeitando não é a você, é a mim. Jesus nos ensina isso. Porque as pessoas, às vezes, tendem a traduzir a rejeição a pessoas, mas maior que a rejeição a pessoas é a rejeição a Cristo. Por isso, queridos, é importante nós entendermos que Jesus ele já viveu todas as dimensões de sofrimento e de angústia que você e eu já passamos. Desprezado, mais rejeitado entre os homens. E homem que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrimento. E a Bíblia fala que é como um que todo mundo esconde a cara. Geralmente nós escondemos o rosto de alguém quando tem algum tipo de constrangimento. Eu confesso que já tive um tempo na minha adolescência, eu fui cobrador, não de ônibus. Trabalhava em uma empresa e que vendia livros, bíblias, culinária, outros livros de biologia, grandes enciclopédias. E depois, um mês depois, eu ia na casa das pessoas para cobrar. Essa era a minha função. E, vez por outra, a pessoa estava em casa, mas não tinha dinheiro para pagar. E, por causa disso, ela tentava burlar a situação no sentido de que pudesse me enganar, dizendo que não estava em casa. E, uma determinada vez, eu estava batendo na porta de alguém e bati. Falei assim, olha, eu vim aqui para ver se é possível receber da sua mãe. Aí a criança falou assim, ô moço, a minha mãe mandou falar que não está aqui não. Foi uma criança. Mas a mãe estava tentando esconder o rosto de mim, porque estava constrangido porque não conseguia pagar. Porque ela tinha uma dívida e não tinha dinheiro para pagar. Mas, amados, que dívida Jesus tinha? Ele não tinha dívida nenhuma. Nós é que tínhamos dívida com ele. Mas a Bíblia fala que nós que temos dívida com ele, somos esses que escondem o rosto. São esses que escondem o rosto, que desprezam o Senhor Jesus. Jesus é esse que foi rejeitado e desprezado mais que todos. Jesus, quando é rejeitado, ele é tratado como alguém irrelevante, não tem importância, não faz diferença. É isso que a Bíblia nos ensina. Dessa postura, desse retrato terrível, que difícil da gente digerir, que Isaías pinta acerca de Jesus. Jesus é visto como alguém assim. E posterior a isso, irmãos, Jesus é esse homem de dores. Homem de dores. Verso de número 4 fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tem muita Maria das Dores por aí, né? Mas não tem Maria das Dores que seja tão sofrida, tal qual Jesus, que é tido como homem de dores. E dor não é fácil. Talvez a gente traduza dor de dente, dor de enxaqueca, dor de uma cirurgia. É uma dor que incomoda, né? Sim, principalmente aquela dor que é latente, que ela fica contínua, né? Quando você tem uma situação de infecção, que parece que aquilo não vai embora.
dor. Mas Jesus é aquele que nele converge toda a dor, todo o sofrimento que a humanidade haveria de experimentar por conta da queda, por conta do pecado. Ele é esse homem de dores. E a Bíblia vai nos apresentar que esse homem de dores, ele sabe o que é padecer, que ele foi ferido de Deus e foi oprimido. E, amados, talvez um dos momentos mais difíceis de Jesus foi quando ali na cruz, ele experimentando a dor física de pregos nas mãos, coroa de espinhos na cabeça, Jesus experimentando não somente essa dor física, mas uma dor espiritual, porque a Bíblia fala que sobre ele foi imputado todos os nossos pecados, dor física e dor espiritual, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, portanto, convergiu-se nele dor física, dor emocional, dor espiritual, e Jesus está num estado de sofrimento, como esse homem de dores, em que a Bíblia fala que ele é o homem que sabe o que é padecer, e ele está ali dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Uma solidão absurda, e nessa solidão não havia agora nem mesmo a presença do Pai sobre ele, porque o Pai precisou afastar-se do Filho, porque o Filho havia se feito pecado por nós. O Pai se distancia do Filho. E o Filho diz, Deus meu, por que o Senhor está me desamparando? E a expressão dita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor está me desamparando? Porque naquela hora, irmãos, esse servo sofredor, agora nesse retrato que havia sido pintado, agora sendo de fato expresso, o desenho agora se torna real, Jesus é esse que está sofrendo dores terríveis, físicas, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos na cabeça, os azorragues, os chicotes com elementos pontiagudos na ponta que vieram sobre suas costas, sofrimento, homem de dores, dor física, dor espiritual, porque ele sabia que sobre ele estava sendo imputado todos os nossos pecados, a nossa mentira, a nossa transgressão, as nossas iniquidades. E, irmãos, é esse Jesus que o verso 4 está dizendo assim, certamente, ou seja, confirmando, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Jesus, homem de dores. Jesus é esse, irmãos, que sofre a indiferença do olhar humano, quando a Bíblia diz assim, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como essa ovelha muda que estava sendo levada para o matadouro e agora sendo sacrificada, Jesus é esse, e que nós estamos assistindo, a humanidade assistindo, alguns zombando, alguns celebrando a morte de Jesus, celebrando aquele espetáculo horrendo. Jesus é esse o qual nós viramos o rosto. Quando foi preso, os seus discípulos, os seus seguidores, o abandonaram. Eu não sei se nós teríamos também a mesma disposição. No momento em que Jesus é preso no Getsêmani, todos fogem. Todos que durante 3 anos andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram próximos a Jesus, no barco, no Getsêmani, estavam ali com ele, no cenáculo, viram multiplicações, viram curas, viram milagres, viram sinais, e por mais que Jesus fizesse naquela hora, eles se preocuparam-se tão somente com a própria pele, mas não tiveram nenhum tipo de importância em relação a Jesus. Podemos acusá-los, mas também fazemos o mesmo. Jesus é esse, irmãos, que foi ferido de Deus. Jesus é esse castigado por nossas transgressões. E me parece que há uma mudança completa do discurso de Isaías ao pintar esse retrato, que não é um retrato aprazível, quando parece que ele quer nos envolver
nesse quadro, quando ele quer nos envolver nessa pintura. E ele nos envolve nessa pintura quando ele diz assim, a partir do verso de número 5, que ele é o castigo que traz paz. Eu preciso olhar para essa pintura, eu preciso olhar para esse cenário, para esse retrato horrível, eu preciso enxergar essa feiura toda, mas é essa feiura que me traz paz. Eu preciso olhar para essa feiura toda, porque é por meio dessa feiura que eu sou sarado das minhas enfermidades físicas e espirituais. É essa feiura que me traz paz, é essa feiura que traz cura. Então eu preciso olhar para essa feiura, eu preciso enxergar isso. E o grande desafio, irmãos, da humanidade é olhar para esse quadro, porque Isaías ele é categórico, dizendo certamente, como que numa convicção profunda, esse é o castigo que vai trazer paz para a nossa vida. Este é o castigo que vai trazer cura para as enfermidades. E ele diz que o motivo pelo qual nós temos que considerar isso, porque nós somos como ovelhas dispersas, andando cada um conforme o seu bel prazer, andando conforme, diz o texto, cada um se desviava pelo seu caminho. E quando cada um se desvia pelo seu caminho, é a tradução de Provérbios ao homem. Quando o homem traça o seu caminho sem pedir a direção do Senhor. É assim. Isaías apontando para nós, irmãos, que essas ovelhas que somos nós, precisam olhar para esse quadro, precisam olhar para essa pintura, precisam olhar para esse que é o bom pastor, precisam olhar para esse cenário dessa ovelha muda que não abre a sua boca. Quando nós olhamos para essa ovelha muda que não abre a boca, nós podemos encontrar nela a solução dos nossos problemas de paz e de enfermidade espiritual. E, sobretudo, a ovelha que vai ser sacrificada por conta das nossas iniquidades. Lembrando que iniquidade é pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. Pecado não confessado. Pecado é pecado sobre pecado. E aí, Isaías vai reiterar, verso 7, dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mostrando, irmãos, aquilo que Paulo vai ensinar em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5, apontando Jesus como aquele que vai viver aquilo que a teologia chama de kenosis. Kenosis. O que é a kenosis? Kenosis significa esvaziamento. A kenosis. E lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo vai ensinar aquela igreja calorosa e amorosa que participou do seu ministério de maneira efetiva, Paulo vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar de quê? Esvaziar de quê? Esvaziar da glória, esvaziar da presença augusta, santa do Pai, esvaziar-se da sua divindade e agora assumindo uma forma humana como a nossa, esvaziar-se de toda a glória que lhe era atribuída, e tal qual lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, quando na economia de Deus, o Pai e o Filho, Moisés traduz esse momento, quando o Senhor fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, irmãos, nós temos esse Cristo, agora humilhado, que havia se esvaziado. Isaías vai apontar, mostrando que esse retrato vai se cumprir no primeiro século, na encarnação do Verbo, mas ele foi oprimido e foi humilhado, não abriu a boca, levado para o matadouro, como ovelha não abriu a sua boca, e diante dos seus tosqueadores, não abre a boca. Silêncio, silêncio. E a Bíblia vai nos apresentar esse Jesus, portanto, que foi castigado para trazer paz,
castigado para trazer cura, aquele que é essa ovelha que precisa ser sacrificada para que outras ovelhas pudessem ser agregadas a ele posteriormente. Isaías nos mostra isso, irmãos. Nos mostra que agora, diante de todo esse cenário desse Cristo, pintado profeticamente por Isaías, tem agora uma circunstância a qual o verso 10 vai traduzir para nós, quando diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Pai agradou moê-lo. O que é moer? A gente talvez entenda moer como quem lida com carne, né? Moer a carne. Moer a carne. E quando tritura tudo, né? A ideia é essa, que Jesus haveria de ser moído, triturado, maltratado. E a Bíblia vai nos apresentar que o Pai agradou de tudo aquilo, porque o Pai sabia que tão somente o sacrifício de Jesus seria suficiente para trazer remissão aos nossos pecados. E quando nós olhamos na doutrina da salvação, quando a Bíblia vai nos ensinar que no contexto do Velho Testamento, os sacrifícios eram realizados por meio de bolos, de pães, de ovelhas, de bodes, de touros, nenhum desses sacrifícios foi suficiente para agradar o Pai. Nenhum deles foi suficiente para agradar o Pai. Foram ofertas temporárias. Ofertas temporárias. Porque o pecado que nós havíamos praticado contra Deus, irmãos, fez com que a ira de Deus se acendesse de tamanha forma que aí nós identificamos lá em Gênesis, capítulo de número 3, que após o pecado de Adão, eles foram expulsos da presença de Deus. Foram expulsos daquele momento sublime, daquele lar, daquele jardim. Essa expulsão é expulsão por conta do pecado, porque Deus ficou irado. E a ira de Deus agora é aplacada, é diminuída tão somente com o sacrifício. Isaías vai pintar esse retrato de um amor sacrificial. No contexto da plenitude dos tempos, os evangelhos vão nos dar a história do sacrifício de Jesus. E Deus agradou moê-lo, porque foi o único sacrifício pelo qual aplacou, diminuiu a ira de Deus, acalmou, abrandou um Deus irado. Irado por conta da nossa mentira, irado por conta do nosso pecado, irado por conta das nossas mazelas, irado por conta da nossa indiferença, do nosso estado de rebeldia. Esse Deus irado agora é acalmado, abrandado. E esse abrandamento da ira de Deus, irmãos, é exatamente quando Jesus está ali na cruz. Em João capítulo de número 19, verso 28, o Senhor vai dizer assim: Pai, está consumado. Pai, está pago. O sacrifício foi realizado. Está pago. Expressão de Jesus, tetelestai. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E louvado seja Deus, irmãos, que a despeito desse momento difícil, desde aquela manhã, naquela sexta-feira, quando Jesus é preso, até o momento da sua morte, quando muda-se o tempo, uma escuridão, a Bíblia fala que enegreceu, a terra é afetada por esse momento de morte, mas que
ao terceiro dia, esse Jesus ressuscita de entre os mortos. E essa ressurreição de Jesus é exatamente algo precioso que Isaías vai traduzir nesse retrato, nesse cenário que ele pinta e que vai mostrar para nós agora algo belo nesse retrato. E esse algo belo é exatamente o fruto do penoso trabalho. Esse algo belo é a ressurreição de Jesus, porque por causa da ressurreição dele, nós, aqueles que creem no poder da ressurreição, podem também ter vida por meio de Jesus. E ter a vida por meio de Jesus significava crer no poder da ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou de entre os mortos. E por conta da sua morte e ressurreição, diz o verso 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo, o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por causa do sacrifício, por causa do retrato pintado, aquela feiura no que é apresentada, que nós precisávamos olhar, enxergar aquilo, agora tem um fato novo, a ressurreição de Jesus. E por conta da ressurreição de Jesus, o Senhor agora pode trazer bênçãos, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele é como essa semente que caindo em terra morreu e produziu fruto, e agora esse fruto que é produzido por conta dessa semente que morre, que germina, que dá o fruto, é a sua ressurreição. E por meio da sua ressurreição, nós podemos ser justificados, declarados justos, declarados aliviados da pena, da condenação, quando cremos no sacrifício de Jesus. E por fim, ele diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, encerrou tudo. E aí nós temos, amados, aquela descrição do credo apostólico, que no final do credo apostólico nós declaramos e nós confessamos que cremos em Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E esse Jesus que está sentado agora à destra do Pai, diz o texto aqui que ele intercede por nós, o seu Espírito intercede por nós. E esse Jesus, quando estava com os seus discípulos, intercedeu por aqueles que haveriam de crer por intermédio da palavra. E ele encerra dizendo, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores. Quem são transgressores? Quem são esses iníquos? Somos eu e você. Somos nós. Essa humanidade caída e que agora precisa olhar para esse retrato desenhado 700 anos antes por meio de Isaías, e que agora esse retrato se torna real no primeiro século, com o nascimento de Jesus, com o seu ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição. Esse retrato agora é visto, é revelado, e eu preciso olhar para esse retrato e crer nesse retrato, enxergar a feiura disso tudo, mas enxergar a minha feiura, a nossa feiura por conta do nosso pecado, e ver que a nossa vida agora só faz sentido, a nossa vida só tem paz quando olhamos para esse retrato. E quando cremos que por causa desse retrato que foi pintado no decorrer da história da humanidade, nossas pisaduras serem saradas, nós desfrutarmos de paz, nós sermos curados, nós recebemos do Senhor a palavra de que, mediante a fé, somos justificados, e mediante o fato de que Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele intercede por nós. E o seu Espírito também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu preciso olhar para esse retrato. Nós precisamos olhar para esse retrato. E não há uma descrição tão fiel, um resumo tão detalhado de quem e o que faria Jesus, como esse de Isaías capítulo 53. Ele é aquele qual, no plano de Deus, pelas suas pisaduras, nós fomos
sarados. Que você reflita nesta mensagem, que você reflita nesta questão e creia no poder da eficácia do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estaremos encerrando